Do mesmo modo como a história dos fatos, que se relaciona com o tempo. Então ele diz que a geografia, ela tem como objetivo estudar os fenômenos associados ao espaço, né? Dá um Google aí, só para tirar a dúvida. Eu aprendi sendo Immanuel. Tá bem? Né? Immanuel Kant, né? Dá só um Google aí para tirar a dúvida, que a gente já... que está sendo filmado. Tá certo aqui? Pronto, eu tirei da cabeça aqui, assim, que eu lembro na faculdade que eu fiz isso. Kant, né? Kant. Immanuel Kant. Não, mas bem observado, é muito bom. Bom que já tira até dúvida de outros, né? Que de repente. Aqui, irmãos, no material é igual aquele ditado antigo. O bolo que ficou de um dia para o outro, aí tá cheio de formiga. Aí a pessoa vai comer, aí o que o pessoal diz? Come, faz mal não, que formiga faz bem para a vista. Né? Por que faz bem para a vista, né? É para você ficar de olho, para catar, para tirar assim, ó. Sai morder, aí tá de olho aqui, ó, prestando atenção. Entendeu? Você tá prestando atenção e tirando as formigas. Aí por isso diz que faz bem para a vista, não é que ela é boa para a saúde, é que ela vai aguçar a sua atenção. E aqui no material é cheio disso, viu? Para aguçar a sua atenção. Você olha assim, oxi. Aí. Para testar. Proposital, né? Então vamos aqui, aí Immanuel. Ainda aqui de Isaías, eu tinha anotado. Ainda de Isaías. Quem descobriu primeiro foi Isaías, né? Que a Terra era redonda. Foi, ó. Vou botar bem aqui. Primeiro, Isaías. Foi, ó. Igual fez para Moisés sobre a criação do mundo. Aí, segundo, foi o que se estuda nas escolas, que você vai ouvir muito o pessoal falar, Pitágoras. Hã? Verdade, né? Verdade. Não é que ele tenha descoberto, né? Foi o primeiro a anunciar. Né? Mas é bem observado, é isso mesmo. Aí, ó, Pitágoras foi o segundo. Pitágoras aqui é do século 6 antes de Cristo. Mais tempo, né? Isaías é do século 8, né? Século 8 antes de Cristo, Isaías. Legal, ó. Pertinho, né? Ó. Isaías do século 8, ele do século 6, Pitágoras. E detalhe, viu? Ele aqui, ele era grego. Né? Aproximadamente, né? Aí, depois vem o Parmênides. Também grego. Do século 5. Século 5 antes de Cristo. E depois vem Aristóteles. Aristóteles em 350 a.C.
Aristóteles, para quem não lembra, era muito amigo de Alexandre o Grande. Era com quem Alexandre o Grande aprendia. Com ele, Aristóteles. E que ele morreu, lembra? Ele morreu um ano depois de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande parece que morreu 323 e ele morreu 322 antes de Cristo, né? Século 4. Olha aí, tá? Certo. E por fim, para parar a contagem, o quinto tem o Eratóstenes. 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 Este Eratóstenes, ele foi um pouquinho mais ousado. Ele mediu a terra. Sabe como? Pela sombra do sol num poste. Legal, né? Por isso que eu botei ele aqui, que ele mediu a terra. Esse aqui tá falando da terra ser redonda, né? E esse aqui ele mediu. Acaba foi mais legal. Os cabos era tipo assim, o desafio deles era estudar, né? Pronto, aí encerra essa parte aí vem pra cá. Immanuel Kant. Hã? Tinha não. Parece que o esporte, os gregos era assim, a arte deles era pensar. Assim como eu fiz direito, né? Aí eu tenho por obrigação saber, né? A história do advogado vem da Grécia, entendeu? Eles tinham um grupo lá em Atenas que eles se ocupavam apenas em pensar, ficar lá. Aí quando tinha alguma audiência, alguma coisa, aí as pessoas consultavam eles para poder fazer a defesa, para argumentar. E aí eles argumentavam. Tipo assim, ele não conhecia nada da situação. A pessoa chegava, rapaz, está acontecendo isso. Você faz minha defesa? Faça. Aí ele entrava lá no tribunal e fazia a defesa do cabo sem nem saber quem era o cabo. Legal, né? A história assim, do advogado, né? Aí depois foi formalizando e tal. Mas é interessante. Eu acho legal essas coisas. Porque são pessoas que estão sempre prontas. Entendeu? Aí eu examino essas coisas, irmãos. Só que no aspecto espiritual. Eu gosto muito da frase de Paulo, que ele diz assim: examinai tudo e retém o que é bom. Então assim, eu examino tudo e retém o que é bom. E aí eu vejo assim, se você for fazer um curso, vá fazer o curso. Ninguém precisa se desviar porque foi fazer um curso, não. Aí lá no curso, você examina tudo e retém. É bom, que edifica, que vai contribuir para o seu crescimento. Entendeu? Em tudo. É em tudo que você for fazer, qualquer coisa. Examina tudo e retém o que é bom. E aí a gente extrai. Aí daqui eu extraio isso. Eles eram pessoas que estavam sempre prontas para examinar. Paulo, ele enaltece um grupo, né? Ele enaltece um grupo, porque esse grupo não ia só porque ele falava. Esse grupo examinava o que ele falava. Quem era? Lembra? Não lembra? Eu tô apagando, nem perguntei, né? Pode apagar? Pode, né? Era os irmãos lá de Bereia, rapaz. Não era? Bereano. Bereano era criterioso, né? Paulo pregando. E eles... Peraí, como é? Peraí. Tá onde? Legal, né? Pronto. Aí, Immanuel Kant.
Esse aqui já é do período chamado... esqueci de falar. Depois de 53, né, que é o fim da Idade Média, aí começa a Idade Moderna. Moderna. Certo? Tá feio aqui, mas... Aí começa a Idade Moderna. Aí na Idade Moderna, aí vem aqui o chamado período do Iluminismo. Ou, eu não lembro agora como é o nome, não lembro, eu não sei o que, das luzes. Alguma coisa das luzes, eu não me lembro o primeiro nomezinho que tem. Não sei o que, das luzes. Ou da luz. Associado aqui como luz, né? Botar aqui. Pronto. Iluminismo. Mas nesse período do iluminismo, irmãos, esse período do iluminismo aqui foi aonde, de novo, irmãos Anil, de novo, a igreja foi atacada. Mais uma vez, não tem descanso não. Mas por quê, irmão? Eu já falei aqui ainda agora. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce, né? A gente não foi? No deserto, as perseguições, a diáspora, tudo, né? Quer falar? Século das luzes ou é da luz? Das luzes, obrigado, viu? Século. Pronto. Vou botar aqui, século da luz também é um sinônimo, tá? Século da luz. Aí, nesse período aqui do iluminismo, foi aonde começaram a confrontar quem? Aqui foi onde surgiu os embates, assim, mais emblemáticos de a fé e a razão. Olha aqui. É onde bota a fé em prova. Isso. Exato. Por quê? Exatamente. Perfeito. Que era onde eles botavam em prova a fé. Tipo assim, a chuva, no exemplo aqui, né? A chuva, aí Deus mandou chuva. Aí, peraí, Deus vai mandar chuva. Por que tal lugar está seco, morrendo gente? E por que Deus não mandou para lá? Aí vinham os questionamentos. Entendeu? Que até hoje se faz, né? Aí os questionamentos. Aí nesse questionamento é o quê? A fé. Ou a razão. Aí a razão querendo explicação para a fé. Aí vieram os teólogos e disseram, mas a fé não se explica, se crê. Né? Aí ficam os embates, entendeu? Aí, o que eles fizeram? Eles tentaram cientificar a fé. O que é cientificar a fé? Examinar a fé. Fulano crê, mas por que ele crê? Em que ele crê? Ele defende o que crê? Ele consegue sustentar o que ele crê? Entendeu? É onde bota a prova, a fé. Não chame tal pessoa de incrédula. Às vezes é uma pessoa que hoje se chama de literal. Muito literal. Aí vem aquela questão para ler a Bíblia, né? Quando você vai ler a Bíblia, você precisa saber interpretar. Algumas coisas é literal, outras não. Aí você tem que distinguir, saber onde é literal e não é. Entendeu? E aí, nesse aspecto, colocaram em prova a fé. O embate, a fé e a razão. Quando foi que surgiu essa disputa? Iluminismo. Certo? Século 17, 18, diante. Aí,
Esse rapazinho aqui, Immanuel Kant, ele é desse período aqui, do Iluminismo. Ele não é desse aqui, ó, da Idade Moderna. Ele é daqui, do Iluminismo. E ele traz grandes pensamentos com base na razão. Só que, é aí que está o X da questão, ele foi intitulado como ateu. Por quê? Porque ele pegava muitos pensamentos com base aqui. Só que, depois, em um dos seus livros, eu não lembro agora qual, ele traz uma demonstração de que a essência da razão e da existência é a fé. Entendeu? Então ele é muito emblemático ele no secularismo, tá? Secularismo, nas escolas, faculdade. Você falar de Immanuel Kant, para eles é como se fosse a gente aqui falando dos apóstolos. Quando a gente fala de Paulo, a gente não acha bom, né? Assim, apóstolo Paulo fez isso, aquilo outro, né? Para eles é tipo isso. Falar de Immanuel Kant para eles é isso. Aí, irmão, aí você ouviu? Aí, nesse aspecto, viram que ele estava defendendo a fé também. Então ele foi retirado o rótulo de ateu. Foi retirado o rótulo. Aí de Immanuel Kant, ele nasceu em 1724. Aqui, 1724. E morreu em 1804. 1804. Depois de Cristo, né? Obviamente. Aqui, traduzindo para século, é o século XVIII. Século XVIII. Exatamente esse período aqui. Immanuel Kant. Ele fundou os pensamentos do criticismo, que era o limite da sabedoria humana. Também ele trouxe para as ciências o idealismo, conhecido como idealismo transcendental. Eu posso apagar aqui? Pode? Idealismo transcendental. Vou botar aqui as obras do Immanuel Kant. Criticismo, idealismo, transcendental e trouxe valor à filosofia moderna. Sendo que essa valorização da filosofia moderna, ela estava no aspecto... Oi? É tipo assim, moderna para a época, né? Mas era mostrando o valor no ser e não no ter. Entendeu? Tipo, as pessoas que amam mais a coisa que recebeu do que quem está ofertando. A inversão de valores, né?
Aí existia, estava crescendo isso, lá no iluminismo. Aí ele disse assim, não, mas as coisas objetivas, os objetos, as coisas, elas têm a sua essência no subjetivo. Entendeu? A intenção. Então ele estava defendendo isso, o ser e não o ter. Entendeu? A defesa dele, né? É muito, muito forte isso aqui. Isso aqui serve até para a gente usar no evangelismo, para abordar uma pessoa, né? Para defender a nossa fé. Pode dar uma volta, pegar Immanuel Kant, se quiser, né? Claro, o ideal mesmo, eu gosto muito de firmar minha fé em Cristo. Eu gosto muito de usar Cristo. Só Cristo, assim, eu gosto muito de por ali. Mas se de repente você pegar um professor de filosofia, for evangelizar um advogado, um juiz, um promotor, entendeu? Assim como eu já estive, né? Já tete a tete aqui, conversando com eles, eles fazendo perguntas da história, porque eles conhecem a história, né? Eles conhecem isso aqui. E nós conhecemos a Bíblia. E aí? Aí fica a fé e a razão. Aí como você vai apresentar Cristo para essas pessoas? Você vai usar o que elas conhecem. Então você vai para o campo que ela conhece e traz o seu. Né? Você pega de lá e traz para cá. Muito básico. Exercer a fé. Quer falar? Falar? Quer falar? Pode falar. Exato. Que o povo entende. Exatamente, eu gosto muito disso. Tu já ouviu minha máxima, não foi? Eu tenho uma máxima que é: Deus, ele fala na linguagem que o homem entende. Entendeu? E é sério isso, é muito, muito verdadeiro isso aí. Deus fala na linguagem que você entende, não tem para onde correr. Deus não vai falar com você em outro idioma. Por exemplo, não tem essa confusão que fazem no dia de Pentecostes, que os cerca de 120 estavam falando em línguas, foram batizados com o Espírito Santo e com fogo, línguas repartidas como de fogo, né? Fica assustado não, então. E aí estavam falando línguas, né? E aí o povo dizendo, já estão embriagados essa hora, estão cheios de monstro, né? Aí Pedro vai lá fazer a defesa. Aí Pedro diz que aqueles homens não estavam embriagados a essa hora do dia, que era cerca de 9 horas da manhã, né? Então, não estavam embriagados, eles estavam cheios do Espírito. E aí começou a pregar para eles. Aí eles disseram, mas nós ouvimos na nossa própria língua. Aí está. Por quê? Por que cada um ouvia na sua própria língua? Não se assusta, mas os da Idade Média, não vou falar o nome, né? Aquele pessoal lá, eles gostam muito de dizer que aquilo ali era línguas idiomáticas. Gosta de falar e gosta mesmo, fala. Particularmente, claro que eu não tenho nenhum livro não, né? Quem só ganha propriedade quando tem um livro, né? Eu não tenho nenhum livro não, mas particularmente eu entendo que é o quê? É o poder de Deus. É o Espírito Santo que converteu a língua estranha falada entre eles, 120, nos ouvidos de quem ouvia, no seu próprio idioma. Deus evangelizando eles, Deus falando com eles, Deus ministrando no coração deles. É como se eles estivessem entendendo aquela língua estranha, mas só que nos ouvidos deles chegava no próprio idioma. Mas quem estava falando, falava estranho. Mas para quem ouvia, ouvia no próprio idioma. Por quê? Irmãos, eram cerca de 120. Ainda que tenha sido no próprio idioma, línguas idiomáticas, ainda que tenha sido, você consegue entender alguma coisa? 120 pessoas gritando ali ao mesmo tempo, tudo com êxtase, com muito ânimo, cheia do poder, falando ali, falando. 120 falando ao mesmo tempo, você consegue entender alguma coisa? Só consegue ouvir a zoada.
tipo uma feira, escuta assim a zoada no ar, mas não entende nada. Entendeu? E aí, só o poder de Deus para fazer cada um entender na sua própria língua. Porque no meio de 120, apareceram ali, parece que 17 idiomas, né? 16 ou foi 17 pessoas falando, né? Que é... Depois o irmão consulta, só para a gente esclarecer. Aí, cada um entendeu na sua própria língua. De 120, só 17 entenderam. Entende? Porque era 17 nações que tinha ali naquele momento. Cada um entendeu na sua própria. Como é que eu entendo isso? De onde surgiu isso aqui, né? Uma certa feita, eu estava pregando, e nessa época, eu pregava mais falando línguas estranhas do que falando em português. Não tem aquela época, né, que a gente, no começo ali, aí eu pregava mais falando em língua estranha do que em português. Aí, enfim, aí eu pregava, falava 2 palavras em português e umas 3 em línguas estranhas. Aí falava mais 2 em português e umas 3 em línguas estranhas. Moral da história, no final do culto, quando terminou, eu saí, aí lá no meio, mais ou menos no meio da igreja, a uma irmã me abraçou, irmão, tal, agradeceu, aí disse assim, naquela hora que Deus lhe usou para falar isso aqui, foi comigo, irmão, foi comigo, e abraçava, e chorava, e agradecia, Deus abençoe sua vida, irmão, Deus abençoe, continue assim, não sei o quê. Aí eu amém, irmão, amém, agradeço a Deus, tal. Aí fui embora. Desde essa hora que eu fui embora, eu fiquei pensando, eu não falei isso, não, entendeu? Porque assim, eu não falei isso, eu não me lembro de ter falado isso aí, não falei não, e até hoje, eu não lembro de ter falado, que ela disse, quando o senhor falou assim, 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 era comigo, eu não me lembro de ter falado isso não me lembro, com toda seriedade, não me lembro. Então, quem foi que ministrou no ouvido dela? Espírito Santo. Em que momento? Não sei se foi quando eu falei em português ou em línguas estranhas, mas em algum momento ela ouviu no ouvido dela, Deus falando, entendeu? Então veja assim, que o Espírito Santo ele faz isso, ele tem poder, ou então a gente está limitando o poder dele, porque ele tem poder para converter, você fala aqui, ele transforma lá, a pessoa escuta lá, ela escuta, mas enfim, isso é um conceito que eu tenho pelo empirismo, que é até um que Immanuel Kant ele bate no empirismo, é do empirismo, porém eu vejo a luz da Bíblia. Achou algum texto? Tem quantas? Não. Tem a mesma língua, né? Eu sei que gira em torno de 16 ou 15, ou 17, é mais ou menos, mas foi bom. Uma vez são muitas, né? É muitas. E cada um ouviu, mas tudo bem. Isso aí, claro que eu sou muito confrontado com isso, porque a predominância no nosso ambiente é de que é línguas idiomáticas. Deixa isso lá para a aula de pneumatologia, vai chegar lá, né? Talvez vocês tenham outro professor, não sei. Seja lá o que for, quando chegar lá se discute, né? Aqui é outro assunto. Então vamos para cá. Aí, só para a gente fechar, que a hora não esperou, Immanuel Kant, ele, deixa eu ver aqui, para ele, os fenômenos da realidade objetiva da realidade objetiva não são apresentados à humanidade como de fato são, mas apenas como representações subjetivas. Ou seja, os fenômenos que acontecem da realidade, o que se vê, ele diz que na verdade não é aquilo, mas sim o que está por trás daquilo. Entendeu? O irmão falou, é a intenção. Aí ele valoriza isso aí, Immanuel Kant. O emblema dele, assim, uma das máximas dele é essa. Que os fenômenos do que se vê na realidade objetiva não são representadas por aquilo, mas pela parte subjetiva. Ou seja, pelo que está por trás. Pelo que levou a fazer aquilo. Certo? Se você faz alguma coisa, você não fez por algum motivo, aí ele diz,
A realidade das coisas é o motivo e não o efeito. E aí, tem alguns que... Deixa eu ver quem foi. Não botei aqui. Aí tem uns... Não lembro que eu botei. Eu acho que eu não fico a chegar lá. Que é muita coisa. Objetivo linguístico. Aí lá na frente. Deixa eu só tentar pincelar aqui por cima. Daí, Immanuel Kant, a gente tranquilo, paro por aqui. Aí vem as divisões da geografia. Nas divisões, nós temos a geografia física, que é a fisiografia. Ela se foca na geografia dentro das ciências da Terra. Temos também a geografia humana, que é a ciografia. Estuda os padrões e processos que formam a interação humana com os vários ambientes. Tem-se também a geografia ambiental, que ela descreve os aspectos especiais da interação entre humanos e o mundo natural. Tem-se também a geografia astronômica, que é o estudo da relação da Terra com o sistema solar. Tem-se também a geografia crítica, que ela traz como conceito que propõe o engajamento e a criticidade junto a toda a conjuntura social, econômica e política do mundo. Tem-se também a geografia cultural, que trata da distribuição espacial das manifestações culturais, que aqui, nessa geografia cultural, ela mexe, sabe com quem? Com a religião, a cultura, a arte, dentre outras. Aí eu pergunto aos irmãos, os irmãos já viram que nossos dias estão usando disso, da geografia cultural, exatamente para afetar a arte, por meio da arte, com a roupagem de idioma da cultura, para atingir a religião. A roupagem argumentativa é a arte, é a cultura, mas a intenção é atingir quem? A religião. A religião que eu digo no aspecto qual? Familiar. As bases, os princípios estão aí, muito forte, vindo para cima. E nós, como teólogos, estudantes, curso de teologia e apologista da fé cristã, precisamos estar prontos para rebater com sabedoria, com muita graça, muita unção, muita autoridade essas práticas infernais, né? Aí a roupagem que eles usam é o quê? Geografia cultural. É o quê? É a arte, é a cultura, mas afetando quem? A religião, a fé, a família e a base, né? Deixa eu ver aqui, o outro é... Geografia linguística, a geografia matemática, e dentre outras, lá na frente, no tópico, no 4, doutrinas da geografia, só vou falar, é rápido, doutrinas da geografia, temos embora a geografia seja uma ciência essencialmente descritiva, possui várias interpretações e doutrinas. E uma das suas interpretações é quem? É o determinismo geográfico. Perceba que ela já entra em outro campo, né? Determinismo geográfico. Vejamos, o determinismo geográfico surgiu no final do século XVIII. Século XVIII, lembra o quê? Iluminismo. Quando ouvir falar em século XVIII, já associa, viu? Iluminismo. Iluminismo é o quê? O confronto da fé com a razão. Né? Certo? Aí surgiram no final do século XVIII e princípio do século XIX várias doutrinas filosóficas buscando justificar a riqueza e a pobreza das nações. Uma delas defendia que, olha só o que ela defendia, o meio era capaz de determinar o modo de ser de uma sociedade. O que ela está dizendo?
que o ser humano é produto do meio. Ou seja, não tem não é aquele jargãozinho que diz os fins justificam os meios, né? Tem ela no positivismo e tem ela no negativismo. Os fins não justificam os meios. E tem os fins justificam os meios. Entendeu? E aí, nesse aspecto aqui, ele está dizendo o quê? Que o meio, ele é capaz de determinar o modo de ser de uma sociedade. Ou seja, lembra-se do que se fala muito aí, principalmente pelos os defensores dos direitos humanos. E eu ia falar, esquece. Mas dentro dos defensores dos direitos humanos, né? Eu ia falar uma palavra, eu descartei já. Aí dentro dessa classe, eles usam muito dizendo que as pessoas que são criminalizadas, são penalizadas, que são presas, são detidas, são perseguidas pela polícia, elas são apenas elas não eram corrompidas ou eram ruins daquele jeito. Elas ficaram assim por causa da sociedade. Elas são vítimas da sociedade. Obrigado. Elas são vítimas da sociedade. Aí está aqui, ó, a base, né? Por que eles falam isso? Por conta dessa doutrina que foi determinada, criada no final do século XVIII e início do século XIX, ou seja, bem recente, né? Isso aqui não existia, ou seja, antigamente não tinha esse negócio de vítima da sociedade, não existia. Isso aí agora é novo. Vítima da sociedade, botando a culpa na sociedade. É muito fácil culpar os outros, né? É muito fácil, mas assumir a própria culpa é mais difícil, não? Agora, culpar os outros é bom demais. Ah, eu fiz isso por causa disso ali, eu fiz isso porque tu fez isso comigo, eu fiz isso porque fulano fez isso. Então, assim, que nós sejamos prudentes e venhamos assumir. Mas, primeiro, precisamos ter vida com Deus, vida no altar, para que possamos, finalmente, dizer para a sociedade: se você é uma vítima da sociedade, é porque você estava inserida numa sociedade má. Pois venha para cá, para a sociedade cristã, sociedade de Deus, que aí você vai ser moldado, né? 12:12, Romanos 12:12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai, ou seja, pela renovação do vosso entendimento. Muito bem lembrado. Amém? Que? Metade de noite, aí acaba transformado, né? A gente não conseguiu chegar nos impérios, né? Que eu pensei que fosse chegar lá. Geografia através da história.